O time do Grêmio parece que não tem sangue. Desistência. Quem tem muito sangue, e inclusive está no Rio de Janeiro nesse momento, que deve estar mais calorzinho, deve estar mais agradável. Está no Hemocentro lá no Rio de Janeiro. Rafael de Vério, você conhece, Diogo? Ele está lá no Rio de Janeiro, ele vai entrar agora no telão, vai entrar na nossa imagem, porque ele hoje conversou com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que está no Rio de Janeiro por conta de uma reunião lá na CBF para falar de fair play financeiro. Viagem essa que o presidente fez ontem e por esse motivo não estava depois do jogo lá na Arena, passou pela Arena e acabou indo. Divério, tudo bem aí no Rio de Janeiro? Eu tô vendo você meio enroupado aí, vai me dizer que tá frio no Rio, Divério? Cara, tá 18 graus. Pra mim já é o suficiente. Pro Rio é frio. Pro Rio é frio. Pra mim já tá suficiente. Olha, Marco, na verdade... Manda, vai. Bom, vamos lá. Vai, pergunta aí que eu respondo aqui, daí a gente não vai ter o problema do delay. Exato, temos o famoso delay, né? E aí isso às vezes demora um pouquinho a nossa transmissão e tal. Divério, você conversou com o Guerra hoje, com o Alberto Guerra. Sim. Eu quero que primeiro você dê as suas impressões. Marco, primeiro as suas impressões e depois a gente vai ouvir a resposta do presidente nessa ordem. Eu vim para cá para explicar, não para audiência, né, que eu não vim para cobrir o evento do por mais que ele fosse realmente bem importante. É um assunto palpitante. Eu vim porque a Rádio Gaúcha e o Grupo RBS como um todo já se preparam para Inter e Flamengo na quarta-feira, né? Mas como teve o que vocês acabam de falar aí com o Calef, inclusive, né, dessa derrota surpreendente do Grêmio e a polêmica, incluindo a saída do presidente Alberto Guerra, que veio para o Rio de Janeiro para essa reunião, acaba mudando a pauta e eu fui lá nesse evento da CBF para falar com era um ambiente, para explicar para o pessoal, são representantes de vários clubes, de todos os clubes da Série A, mais quase todos os clubes da Série B, alguns da Série C, falar sobre esse tema que é tão importante, sobre a economia dos clubes. O Grêmio foi representado pelo presidente, a presidente do Palmeiras estava aqui também, por exemplo, mas o Curitiba já veio com o CEO, o Inter estava também o CEO, era gente de alto padrão do clube. E claro que os assuntos foram se misturando e ficou chamando muita atenção a derrota do Grêmio. Eu, conversando com os colegas que estavam ali, todo mundo veio perguntar para mim, Gaúcho, o que aconteceu? Como é que o Grêmio vai perder o jogo para o Sport? O Sport não tinha ganhado de ninguém, o que está acontecendo com o Mano Menezes? Bom, eu transferi a pergunta para o presidente Alberto Guerra. A gente vai ouvir, Marco, a resposta dele, as respostas do presidente, e quero saber se vocês têm a mesma impressão que eu. Que é uma espécie de, entre aspas, um ultimato. Até conversando depois com o Felipe Duarte e com o Marco Souza, que estão acompanhando o Grêmio hoje, ao longo do dia, talvez tenha até uma visão um pouco diferente da minha. Eu tive a daquela hora. Na pressão, eles têm outros bastidores que foram acontecendo ao longo do dia. Mas vejam se vocês não entendem como uma espécie de ultimato para a situação do Grêmio. Não para o Mano Menezes em si, mas para o Grêmio como um todo. O senhor veio aqui para o evento da CBF, mas é impossível a gente não falar sobre ontem à noite, né? Sobre tudo o que aconteceu, pela situação do Grêmio, obviamente não é normal, como foi uma pergunta feita pelo pelo Felipe ao técnico do Grêmio e também ao Rossato. Não é normal, né, presidente? É claro que não é normal. Obviamente que a gente está muito descontente com o que aconteceu ontem, a gente esperava uma vitória. Né? E até diria o seguinte, se eu considerasse uma derrota ontem, eu nem viria para cá, né? Mas nem poderia estar no cargo que eu exerço. A gente estava muito confiante, foi uma semana bastante boa de trabalho, é isso que nos deixa chateado. Mas o futebol tem dessas coisas, infelizmente, a gente tem que ter calma agora, serenidade. Conversei ainda com o Mano ontem quando cheguei aqui, conversei com o pessoal do futebol, marcamos reunião para quando eu voltar, para que a gente possa, né, avaliar os próximos passos. Essa reunião, ela ela garante o Mano Menezes pelo menos até domingo, por exemplo? Uma pergunta bem direta, assim. Não tenha dúvida, hoje o Mano Menezes é o nosso treinador, né? Então vamos continuar assim. Voltando agora para Porto Alegre, eu vou sentar com ele, sentar com o pessoal do futebol e a gente vai fazer as avaliações necessárias. Ontem o Rossato disse que vê alguma espécie de evolução no Grêmio pós-Copa do Mundo. O senhor vê também? Assim, houve jogos em que a gente viu evolução, mas ontem foi uma involução, não é? Ontem foi talvez um dos piores jogos,
onde eu também fiquei muito envergonhado, acho, né, porque não pela derrota, que ela no futebol tudo pode acontecer, mas pela atuação, né, e não estava à altura daquilo que a gente se preparou, daquilo que a gente planejou, e realmente nos coloca numa situação difícil. O senhor falou que garante o Mano, mas na entrevista coletiva ele mesmo se colocou meio dizendo que se ele atrapalhava, ele sairia. Vocês aceitariam um pedido de demissão do Mano? Eu entendo a maneira como ele se colocou, num jogo, né, num resultado que ninguém esperava, no calor da emoção. Conheço o Mano de muito tempo, não é dessa passagem. É normal que ele se coloque, né, nessa situação, dizendo que se ele estiver atrapalhando. E a mesma coisa todos aqueles que estão envolvidos, menos eu que sou eleito, mas todos aqueles que estão no futebol, eles estão ali dando o seu trabalho e podendo ser substituído a qualquer momento, caso o resultado não aconteça. Mas, como eu disse, a gente fez uma semana boa de trabalho, é isso que nos chateia. Foram treinos bastante intensos, bons, a gente esperava uma melhor atuação, né? O resultado às vezes não acompanha, mas além do resultado não houve uma atuação mínima, decente, né, que nos envergonha e que a gente vai, como já disse aqui, amanhã conversar. Então, o que o Divério conversou com o Guerra e outros colegas também conversaram com o Guerra. Aliás, Diogo, sendo aqui Calef, que é uma espécie de sommelier de entrevistadores, nota 10 para os caras que fizeram as perguntas. O Divério fez 2 ou 3 perguntas. É aquilo que tinha que perguntar mesmo. Ele segue técnico, essa reunião, enfim. Divério, a minha impressão, tá? Se o Mano disser amanhã que não quer mais, ele sai. Deixa eu fazer uma rodada aqui, Divério. Você, Diogo. Eu acho que ele está demissionário desde a entrevista, pós-jogo. Ele está demissionário. Do lado, o dirigente, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato. Olha, o presidente não está aqui, está lá fora. Eu que estou fazendo essa relação, tá? O presidente não está aqui, fica ruim demitir agora. Espera mais um pouco, vamos ver como é que a gente faz. E pronto. Porque o Mano, a entrevista do Mano é demissionária. Ela é muito mais transparente do rendimento do Grêmio do que a do Rossato. Porque ele diz, depois da parada, o Grêmio não ataca e não defende. Não tem evolução nenhuma. Ele diz isso, né? Involuiu. Então, para mim é o cenário feito. Ele está demissionário e amanhã o Grêmio vai discutir se ele sai amanhã ou se ele sai no domingo, dependendo do resultado contra o Atlético. Vou deixar o Calef por último. Para mim, a entrevista do Mano foi um aviso prévio. Um aviso prévio de que logo ele vai pedir o boné. E eu acho que essa entrevista até... mesmo depois do jogo contra o Fluminense, quando o Grêmio não dá um chute a gol, ele fala, né, de maneira muito sincera que o Grêmio tem que ter mais vontade para jogar na Série A, acaba citando que o jogador de $500 mil ele tem que jogar marcado, ele fala que foi um gol ridículo. Lá eu já via um aviso prévio do Mano, só que ele fala, tudo tem limite. Se perder para o Sport, que não tinha vencido de ninguém ainda, não é o limite, qual é o limite para que esse trabalho seja interrompido? Calef, você entre nós aqui, você é o único que viveu algo que a gente não viveu e não vai viver, provavelmente ou certamente, que é da porta do vestiário para lá, os gabinetes dentro deles, gabinete, campo, tudo que a gente não vive e não vê. Você está aqui de fora, óbvio, mas você viveu algo parecido, ou você sabe como as coisas funcionam. O que está acontecendo lá? O que pode estar acontecendo? Marco, a primeira situação que chama muito atenção, e isso é de conhecimento, é de domínio público, é o perfil do Mano Menezes. O Mano não é de titubear, o Mano não é de se deixar bater. E ontem o que todos nós vimos foi um Mano extremamente abatido e numa situação que ela talvez seja primária no ambiente do futebol. E quando se antecipa que o Rossato está vindo para a coletiva com o Mano, o primeiro pensamento que fica é vai vir um anúncio, sem dúvida, de uma saída em comum acordo. E quando veio o Rossato nisso, que o Diogo estava falando com uma postura mais contundente de defesa do trabalho, e o Mano vai por outra direção, aquilo ali sinaliza que o Grêmio está à deriva. Infelizmente, é isso que tem que ser dito. O Grêmio precisa ter humildade. Esse discurso ele vem ao longo do ano se arrastando. Nós perdemos o Gauchão, não, mas temos muita possibilidade em Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, aí ficou a Copa do Brasil, aí ficou a Sul-Americana. O Grêmio tem que pisar no chão.
O Grêmio tem que saber que agora é passo a passo e o primeiro passo é 45 pontos. Isso. Qualquer coisa que vier aquém disso, excelente. Mas é momento de, necessariamente, o clube ser dotado de humildade. O Mano, eu tenho certeza que ele vai ter essa postura como ele já teve ontem. Ele teve uma postura humilde, inclusive reconhecendo que se ele sentir que ele não está mais contribuindo, ele vai ser o primeiro a pedir para sair. Eu espero que as outras pessoas do entorno do nosso vestiário, do departamento de futebol, tenham a mesma grandeza e o sentimento que o Mano. Divério, você, Divério, aí que estava na frente do presidente, o teu sentimento para essa reunião que deve acontecer amanhã aqui em Porto Alegre? Eu fiquei com a sensação, Marco, de que domingo contra o Atlético Mineiro ainda vai ser o Mano Menezes, tá? Porque é muita gente, é muito desmentido para ser feito, ou muita mudança de opinião de domingo à noite e segunda até terça-feira, né? Se vai o dirigente, como lembrou agora o Calef, vai lá, mantém o Mano Menezes. Hoje o presidente Guerra diz, por mais que tenha falado hoje o técnico é o Mano Menezes, a gente sabe que esse subterfúgio é muito usado no futebol, né? Mas seria uma mudança muito grande. O Marcos Souza me abasteceu aqui com uma outra informação que ele colheu dos bastidores. O Mano Menezes convocou uma reunião com os jogadores para amanhã também. Uma tentativa de remobilização no vestiário da Arena. Uma tentativa de reencontro, além dessa reunião dos gabinetes, dos dirigentes. Claramente o Grêmio tem algum problema, algum ruído interno que vai tentar ser resolvido nessa última semana. É por isso que eu considerei uma espécie de ultimato. Ou o Grêmio reage contra o Atlético Mineiro, o que, convenhamos, né, é uma tarefinha bem complicada. É um jogo contra um time muito bom, embalado e na grama sintética, a ponto de a grama sintética tirar o Bright White da partida, né? Ele não vai pro jogo, ele tomou o terceiro cartão amarelo de propósito para limpar a ficha desse jogo. Então tudo isso aumenta a dificuldade. Eu não posso acreditar que está condicionado só ao resultado. O Grêmio chegar lá e tem que ganhar do Atlético Mineiro, mas também uma melhora de desempenho. Agora tem que ver se é uma melhora de desempenho para um jogo só, para uma mobilização, para um mega evento, ou se é uma evolução de desempenho constante. E essa evolução de desempenho constante eu não vi ainda, e o presidente Alberto Guerra sabe que não teve. Por mais que ele tenha dito que viu algum momento, alguma evolução, podem ver que ele é muito mais enfático quando ele fala da involução do jogo contra o Sport. Dentro desse pacote aí da entrevista do Mano ontem, tem um momento que ele diz, logo depois que ele afirma, olha, o meu limite é outro, eu tenho meu limite, assim, com uma... Aumentou o tom da voz, inclusive, tipo assim, ó, não, daqui eu não faço mais. Ele também disse o seguinte, Eudvério, olha, não pode ser assim, a gente tem que fazer diferença e para isso precisamos mudar, precisamos de mudanças. Eu fiquei com a sensação, assim, aí é uma impressão minha, o Calef, olha, eu não posso mais, a direção, não, segura mais um pouco. Fica mais para um jogo. E aí o Mano, olha, vou ficar para mais um jogo, mas eu vou mudar. Eu vou mexer no time. Eu tô pensando, assim, cirurgia. Eu não sei qual cirurgia, porque também não tem tanto instrumento, assim, para fazer cirurgia, né? Mas eu fiquei com a sensação de que, já que eu só tenho esse jogo, é isso? Eu vou tentar mudar completamente para tentar ser um marco divisório para o Grêmio, sei lá, uma nova caminhada. Divério. O Calef estava do outro lado nessa história que eu vou relembrar. O Grenal de 3-1 para o Grêmio em 2023, aquele jogo ali era uma óbvia demissão do Mano Menezes. O Inter já tinha perdido o Campeonato Gaúcho para o Caxias na semifinal. Depois o Inter tinha ido num grupo que estava fácil da Libertadores, ele tinha patinado, tinha conseguido vaga na última rodada, ele não vinha bem. Eu não me lembro só se já tinha sido eliminado para o América ou não na Copa do Brasil, enfim, eu não me lembro nessa ordem, tá? Mas era um jogo óbvio para ser demitido o Mano Menezes. E na época o William Thomas era o executivo do Inter, vai para uma entrevista, é uma entrevista atrapalhada, mais atrapalhada do que a de ontem, porque ele diz uma coisa e depois na coletiva se diz outra. Na coletiva do Mano eles não foram juntos para a entrevista coletiva na Arena. E dali quem saiu demitido foi o William Thomas e não o Mano Menezes, que acabou saindo um pouco depois lá contra o Palmeiras, e aí volta o Eduardo Cudê para a sequência daquele ano. Eu não sei se não ficou uma situação parecida, e se essa cirurgia que o Diogo fala não é só da parte do Mano Menezes, a que cabe dele dentro do campo, senão é uma cirurgia maior, envolvendo outras peças que estariam acima do Mano Menezes, por exemplo. O Calef está aqui com a gente hoje e o Calef contratou gente, né? E sempre tem aquela frase, é uma frase feita, mas eu concordo com ela 100%, que é que nenhum dirigente contrata um cara para dar errado. Sim.
Claro que não. Mas alguns não dão certo, é um fato. Isso é do jogo. Isso é do jogo. Calef, para o Grêmio conseguir dar uma respirada, para o Grêmio melhorar a situação e não passar um aperto até o fim do campeonato, o Grêmio precisa contratar. Você entende também que o grupo esse já nos provou que não é suficiente? Marcos, sinceramente, se nós estabelecermos que a meta é não ser rebaixado, eu entendo que esse grupo ele é capaz de evitar o pior. O pior. O que eu entendo é que a partir do momento em que haja um consenso de contratar, que o Grêmio deve direcionar os seus esforços, vindo uma ajuda externa, não, aqui a gente pode falar abertamente, porque o próprio Marcelo disse que estaria à disposição para fazê-lo. Sim. Eu entendo que o Grêmio deveria olhar para o seu meio campo, num primeiro momento. Se é para gastar, eu focaria ali num meio campista que desse mais segurança e uma melhor saída de bola, um organizador, vamos dizer assim, um Maicon, para ficar bem claro do que eu estou dizendo, e um meio armador. Isso hoje é a principal falta para o nosso time. O ataque ele pode capengar, pode titubear, pode ter dia sim e não. Ontem a gente teve ali a estreia do Carlos Vinícius, não dá para ver bem o que ele vai poder acrescentar, mas é uma outra característica totalmente diversa do Bright White. Mas eu entendo isso, que o Grêmio deveria focar os seus esforços financeiros, digamos assim, na meia cancha.